Amém. Completamente. Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação? As palavras de meu amigo. Então, quando Jesus estava falando aquilo, na verdade ele estava recitando um salmo. É verdade. E ali, quando ele recitou aquele salmo, que na verdade é uma profecia esse salmo, se nós pararmos para ler, vamos começar do versículo 5 até o 6. Podem ler. A ti clamarei, e foram salvos em ti. Confiará e não foram confundidos. Mas eu sou vermes e não homens. Senhor Jesus, é o próprio dos homens e desprezado do povo. Agora a partir do 16 até o 18. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Senhor Jesus. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre as minhas túnicas lançam sortes. É o que aconteceu com Jesus aqui. Senhor Jesus. Aí nós vemos, né, que quando Jesus falou aquilo, ele não estava falando por acaso, ele não estava falando porque Deus abandonou 22, ele. Quando Jesus falou 18 aquilo, a ele falou 20. aquilo para abrir os olhos. Isso. Jesus falou aquilo para abrir os olhos daqueles escribas. Sim. Daqueles escribas dos fariseus, que eles conheciam muito bem a palavra. Sim. Mas, pelo visto, a Bíblia não estava em dia. Verdade. Quando Jesus falou Tá desatualizados. Quando Jesus falou aquilo, eles abriram os olhos e lembraram, meu Deus, estava escrito. Jesus falou aquilo realmente para abrir os olhos deles, porque tudo o que aconteceu com Jesus está escrito aqui. Isso é uma profecia, Jesus estava nesse salmo. Verdade. E nós vemos, né, Deus, por que me desamparaste? E é exatamente como está escrito no hebraico. Isso é igualzinho ao que está escrito no hebraico, no versículo de Marcos, o de Marcos também, que recita isso no hebraico. Ali destaca que Jesus falou isso no hebraico. É no hebraico, né? Que é a língua que estavam os escritos deles. E aqui fala, né? Pois me rodeiam cães. Vou começar do 6. Ele diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aqui mostra a humilhação, o que Jesus sofreu por nós. Sim, e no 16 falam, pois me rodeiam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Isso é nos Salmos. Antes de Jesus vir, até mesmo nascer, antes de até mesmo a mãe de Jesus, o pai de Jesus, toda a família de Jesus está da época dele, que ele estava vivo, ter nascido, e a profecia já estava sendo escrita, né? Senhor Jesus. Nós vemos a glória de Jesus, que ele estava conosco desde o princípio, desde a primeira plantinha a nascer, do primeiro verde, a ser admirado pelos olhos. E nós vemos, né? Aqui fala que transpassaram minhas mãos e os pés. Quem foi que teve o furinho nas mãos e nos pés? Jesus. Aqui fala, poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Quem que teve a pele arrancada pelo chicote e pelas várias torturas? Jesus. Aqui fala, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. O que eles fizeram quando arrancaram as vestes de Jesus? Começaram a lançar sortes. Começaram a falar a doleta, é mais ou menos isso. Não estou fazendo piada, mas Deus me perdoe. Amém. É pra descontrair. Isso. Aí entendeu o contexto. Facilita. É só para entender mais também, né? O que foi mais ou menos o que aconteceu ali. E aqui descreve exatamente o que aconteceu
nos evangelhos, né? O que foi descrito nos evangelhos. Mas nós vemos, né? Foi tão sofrido, tão doloroso. É verdade, Mas Senhor aquilo foi uma Jesus. profecia. Por que foi cumprida essa profecia? Porque nós precisávamos ser salvos. Amém. Porque o Senhor amava e o coração dele doeu ao pensar que nós iríamos nos perder. E iríamos correr em direção à nossa própria morte. E por isso, o Senhor nos deu uma segunda chance. Amém. Mesmo sendo tão, de certa forma, ridículos. Sim, Nós somos ridículos, isso. porque Mesquinho. muitas vezes nós não podemos nem confiar em nós mesmos. É verdade. E isso é uma verdade triste. Mas em Cristo nós podemos ser perdoados. É verdade. Amém. 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 Hoje eu estava assistindo um filme que é o meu filme de romance favorito. Nesse filme, a personagem principal, a irmã dela acaba se apaixonando pelo homem que ela era apaixonada. E acaba fazendo, tipo, a irmã dela acabou sendo muito má com ela. E o escritor também de artigos publicou um negócio que a irmã dela deu um tapa na cara dela, teve uma briga brava lá. Aí acabou que depois de um tempo, aconteceu muita coisa, teve muita tristeza, mas no final eles se abraçaram. Aconteceu, tipo, Quem se abraçou? As irmãs? as irmãs, e ela acabou se casando com esse escritor que tinha publicado aquele artigo sobre ela e tinha decepcionado tanto ela. E acabou que a irmã dela foi madrinha do casamento dela. Sim. E nós vemos, né? Eu parei pra pensar assistindo aquele filme, nossa, isso é tão real, né? Muitas vezes a gente pensa que o amor é uma coisa assim perfeita, uma coisa que não tem nenhuma dificuldade, não tem erros nem nada. Mas a gente olha pra nós e o que nós somos? Nós não somos seres amáveis, então. Verdade. Nós não somos humanos. Porque se isso fosse verdade, o amor não existiria. Senhor Porque Jesus. se o amor é um sentimento humano, isso não seria amor. Porque Verdade. nós vemos, né? Todos os dias temos que lutar contra nós mesmos para não errar. Nós todos os dias até erramos. Às vezes nós nos distraímos e até esquecemos que Jesus existe. É verdade. E mesmo assim, Ele vai e nos perdoa todas Senhor as Jesus. vezes. E esse é o verdadeiro amor. É Amém. reconhecer a humanidade. Esse é o amor Muitas de vezes a Deus. gente olha para uma pessoa e nós, não vou perdoar ela, porque ela fez coisas horríveis comigo. Eu não vou perdoar ela, porque ela não merece o meu perdão. Mas a gente não reconhece a humanidade da outra pessoa. A gente não reconhece que ela também é pecadora. Ela Verdade. também sofre desse mesmo Senhor problema Jesus. que nós. De, às vezes, não poder nem confiar em nós mesmos. E, infelizmente, isso é a veridicidade do amor. É verdade. E nós vemos, né, que e foi retratado, a Bíblia retrata isso da forma mais bonita, né? De certa Verdade. forma. Em 1 Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro, acho que versículo 3. Acertar, de volta tá aqui. Ó. Pode perguntar. Fala sobre o ouro puro. Mas não é exatamente o que eu vou falar. É, Mas aqui fala uma citação da Bíblia que tem muito a ver. 1,6. Isso resultar. Isso. Isso resultar em Meu Deus, eu achei. tudo certo Achei. por breve tempo. É isso mesmo. 1,6? 1,6. Contestado por várias provações. Não. Aí o 7 fala do ouro, mas o 6 é o contexto. O valor da fé mais precioso que o ouro perecível, é esse que você quer? É o versículo 7. Isso Pra mim eu tinha visto alguma coisa parecida no capítulo 3. Mas, tá. Não confia em si mesmo. Aqui, no capítulo 7, né, fala... Eu não vou
porque... Versículo 7. Sim, o versículo... Meu Deus do céu. Versículo 7. Aqui fala, né? Eu não vou ler o contexto porque eu quero focar mais na frase que é falada. Sim. Aqui fala, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, Sim. se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Tem como alguém ter fé que Jesus existe e não amar Ele? Ó Senhor Jesus. Então, muitas vezes a gente não tem essa fé e acaba, a nossa fé se esfria. Muitas vezes a gente começa a desacreditar de Jesus. Mas nós temos que exercitar a nossa fé. E eu quero focar nesse ponto, né, do ouro. Ele comparou a nossa fé, os nossos sentimentos por Cristo, com uma joia preciosa. Verdade. Será que a nossa joia é real? Sim. Ou é bijuteria? Ó Que Senhor vai ficar Jesus. preta logo, Sim. logo vai se quebrar. Eu já não É sei. real, é real. Será que nós realmente somos de verdade? Será que o nosso amor é de verdade? Sim. E é assim que nós somos provados. Verdade. Pelas dificuldades. Muitas vezes a gente desiste das coisas rapidamente por... Tipo, eu tava observando e o amor é como uma janela sem cortinas. Ela vai mostrar as manhãs de sol mais bonitas, mas também vai mostrar as tempestades mais tempestuosas. E nós vemos, né, que ao passar pelo fogo, o ouro, ele vai só Sim. se tornar mais puro Mais ainda. puro. Sim. Quanto mais fogo, mais puro. Já a bijuteria feita de ferro, se ela passar pelo fogo, Derrete. ela vai derreter. Sim. Então nós vemos, né, que nós temos que ter muitas vezes nós temos que aceitar essas dificuldades. E não só sofrer por elas, mas também nós não precisamos sofrer por elas. Sim. Meu Deus. Nós não precisamos sofrer por elas, porque nós temos um Pai para correr por nós. Amém. Muitas vezes a Amém. gente Ele tenta já carregar o sofreu. peso do mundo nos nossos ombros. A gente vai sofrer, nós não estamos isentos do sofrimento, mas nós temos o nosso Pai para correr para os braços dele. Amém. E muitas vezes a gente esquece disso. Nós não seguimos a Cristo só porque nós podemos ir para o inferno, É não. verdade. É porque seguir a Cristo é simplesmente a coisa mais incrível que nós Amém. podemos Mais fazer na nossa vida. importante do mundo. É isso mesmo. E é assim que nós somos provados, né? Pelo Sim. fogo. E é assim que se prova o nosso amor. Muitas vezes a gente passa por brigas. Eu lembro que eu brigava muito com as minhas primas. E com os meus irmãos. Sim. Com meu irmão, na verdade, que é o único que morou comigo. Aí eu lembro que a gente brigava muito. E com o Rodrigo também, que é meu irmão. Não é irmão, Isso. mas é meu irmão, consegue, Sim. meu irmão. A gente Amém. brigava muito. Só que depois que a gente brigava, chorava, trocava tapa, a gente simplesmente voltava, se abraçava e ficava de boa. A gente se apegava ainda mais do que antes. Comprava doce, começava a assistir lá a TV, os canal. Amém. E voltava a amizade ainda mais forte. Graças a Deus. E nós vemos, né, que isso realmente é o amor. É você reconhecer a humanidade. E esse é o real amor de Cristo por nós. Amém. Amém. Ele reconheceu a nossa humanidade. Verdade. E ele nos deu uma chance de nos arrependermos Amém. toda vez que Amém. nós acabássemos caindo em nós mesmos. Verdade. E eu só quero deixar essa mensagem, né? Amém. E Cristo é o nosso verdadeiro amor, ele é o nosso maior exemplo de Amém. amor. Amém. Amém. Nós aprendemos com Cristo Sim. e isso é o nosso maior privilégio. É verdade. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.